Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos os envolvidos nesse evento de grande sucesso. E é uma honra representar aqui a cidade de Jundiaí. Queria agradecer também a toda a equipe que pôde comparecer aqui da Sijum. Eu vou falar brevemente um pouquinho sobre a história da companhia, né? Nada muito longo, eu acho que em 2 horas a gente mata, né? E depois eu vou falar sobre alguns cases de sucesso que já estamos tendo na cidade de Jundiaí, baseada na inteligência artificial e a aplicação disso, trazendo o conceito de Smart City, que é o cidadão no centro dessas transformações digital e, de fato, usufruindo tudo que uma cidade conectada pode oferecer. Então, a primeira provocação que eu queria trazer aqui para vocês, que o maior desafio no setor público não é a tecnologia, mas sim a desorganização dos dados. Vou falar brevemente sobre mim. Então, eu sou o diretor-presidente da Sijum, que é a Companhia de Informática de Jundiaí. É uma empresa que foi fundada em 91. Sou engenheiro de produção, com formação em Jundiaí também. Sou professor também. Já atuei em alguns projetos envolvendo inteligência artificial, envolvendo a área de cloud, né, a área de nuvem. E trabalhei mais de 15 anos numa empresa no setor privado de tecnologia, onde eu pude testar muita coisa, ver muita coisa que dá certo, muita coisa que não. Porque no setor privado a gente consegue testar rápido essas coisas, né? Então, para mim é um desafio que estou há 7 meses à frente dessa companhia, que eu muito me orgulho, e a gente poder testar as coisas em ambientes controlados. A gente sabe que no setor público a gente tem alguns engessamentos por parte da legislação. E aí eu queria falar um pouquinho das vantagens. Então, para quem não sabe, a Sijum é uma empresa de economia mista. Qual que é a diferença da economia mista para uma empresa pública? A economia mista, a gente tem menos burocracia, principalmente no que diz respeito às contratações, nas entregas. As diretrizes, elas são um pouco diferentes. Então, a Sijum ela é regida pela lei das estatais. Então, a gente tem processos de contratação que são muito diferentes. A nossa equipe é formada através de concurso, então são seletistas, mas eles não são estatutários. Então, são pessoas que a gente faz um rigoroso processo para poder entrar lá. São pessoas que performam muito bem. E o que acontece numa empresa de economia mista? Muitas das vezes... Tem laser aqui também? Tem. A gente acaba tendo os talentos retidos no município. Olha que bacana, então. Então, a gente faz um processo seletivo, a gente dá todo esse treinamento para que essas pessoas tenham a expertise dentro da área pública. Então, assim, a Sijum ela está instalada dentro da Prefeitura de Jundiaí e ela consegue, com mais agilidade, entregar e cobrir os gaps, os buracos que acabam tendo na gestão pública com demandas personalizadas. Hoje, a gente fez, nós temos o SIM, que é o Sistema Integrado de Informações Municipais, que nada mais é do que um GRP. Então, é um software de gestão que ele foi desenvolvido e aplicado 100% para a cidade de Jundiaí, para dar mais dinamismo na tomada de decisão. Diferentemente, às vezes, de uma empresa pública, que ela precisa fazer alguns contratos, tem toda uma burocracia e, às vezes, talvez não aconteça na cidade de vocês, só em Jundiaí, mas as secretarias, às vezes, parece que não se conversam, não é verdade? Então, às vezes, tem contratos que são muito parecidos em diversas secretarias, aonde eles poderiam ser orquestrados de uma maneira mais inteligente e até causar uma redução de custo ali para a cidade. Então, quando você tem uma PROD, que a gente fala que é uma empresa de processamento de dados pública, a gente, através de diretrizes de tecnologia, a gente consegue orquestrar essas contratações. E mais do que orquestrar essas contratações, a gente consegue prover serviços, não só para Jundiaí, como as cidades ao redor e todo o Brasil, vendendo através até de uma dispensa de licitação. Então, a gente gera muito mais celeridade aos processos. E eu vou falar um pouquinho sobre os produtos que hoje a gente vem implementando na cidade. Referente à base de dados. Então, hoje, quando a gente vai falar de inteligência artificial, eu vi pessoas incríveis aqui falando, vi o pessoal da IMA, da Prodesp, Prodan.
Hoje o desafio é a gente poder ter uma base de dados limpa, uma base de dados que a gente possa ser aplicado em todas as secretarias. Quando eu tenho um software na educação hoje, geralmente ele não conversa com o software da saúde. Eu tenho um software de gerenciamento interno que a base de dados, elas não se conversam. Então, hoje a Cijum, o que ela está atuando? Na limpeza dessa base de dados. Por quê? É sabido que para você aplicar as ferramentas de inteligência artificial, você precisa ter os dados limpos, senão você vai ter divergência no resultado que você vai ter ali. Então, a aplicabilidade da inteligência artificial acaba sendo comprometida. Quando a gente fala, então, de uma PROD, uma empresa de processamento de dados pública, a gente tem mais segurança em todo o data center. Ele é todo feito dentro da cidade de Jundiaí. Obviamente, a gente também está na onda hoje de uma possível migração de boa parte das coisas para a nuvem, mas tudo que é aquilo que pode ser descentralizado e pode ser feito em parceria com uma Amazon, com uma Azure da Microsoft, enfim, a gente está fazendo isso também, principalmente no que diz respeito a soluções com um aplicativo, por causa da escalabilidade da nuvem. Mas, quando você tem um data center, hoje em Jundiaí, a gente tem, contando a Infovia própria, mais a Infovia da Guarda Municipal, quase 600 quilômetros de fibra ótica, a gente tem uma Intragov que a gente consegue tramitar esses serviços, e como eu falei aqui, o nosso GRP, né, o SIM, que é o Sistema Integrado de Gestão, dentro dessa rede. E hoje, eu vi muitas pessoas falando aqui, né? Não é se a sua prefeitura vai ser atacada, mas quando ela vai ser atacada. E a gente olha muito para isso. Como nós temos toda a parte de compliance, a gente cuida da LGPD, toda a parte de cibersegurança fica dentro da Cijum, então todas essas diretorias, elas trabalham em cima dessa centralização através do data center, a gente consegue dar muito mais segurança às tomadas de decisão. A gente tem muito mais eficiência nas decisões, redução de custo e atendimento personalizado. Bom, eu vou falar o primeiro case para vocês, então, hoje, o case da saúde, onde a gente já está rodando uma POC, né, que é uma prova de conceito, e testando já esse produto na área da saúde, e já colhendo alguns frutos resultantes da inteligência artificial. Só um dado de 2024, então, nós tivemos na rede básica, né, 756 mil pacientes agendados, 824 mil atendimentos realizados na atenção básica de saúde não especializado, porém, a gente tem 25% de absistência. Para quem não sabe o que é a absistência, é aquela pessoa que conseguiu o agendamento, ela fala que vai, mas ela não vai. Então, hoje, a gente já está fechando essa base de dados, então, através de uma inteligência artificial. A gente quer reduzir os principais problemas que acontecem quando há um prontuário eletrônico que não está integrado. Então, através do prontuário eletrônico interoperável, eu ouvi o pessoal da Prodesp falando muito bem sobre a interoperabilidade, a gente consegue integrar todos esses prontuários, fazendo com que a jornada do cidadão na área da saúde, ela seja muito mais dinâmica. Então, a dona Maria, que ela tem ali seus 60 anos, ela está passando pela unidade básica de saúde, ela está sentindo uma dor, ela fez um exame, dependendo do local que ela vai, depois que ela é reencaminhada, essa unidade não tem acesso a esse exame. Isso gera um custo para o município que é totalmente, né, que poderia ser evitado. Então, quais são os principais problemas que acontecem? Uma falta de integração entre sistemas de saúde, falta de continuidade no cuidado, falta de histórico do paciente, dificultando o diagnóstico preciso, gerando retrabalho e perda de tempo, informações que não circulam entre instituições, prejudicando ações conjuntas e respostas rápidas em situações críticas, desperdício de recursos, e falta de padronização gera gastos com múltiplos contratos, treinamentos e suporte técnico para sistemas distintos. Só para vocês entenderem, então, o que é essa tal de interoperabilidade? Quando a gente fala numa unidade A, um hospital, por exemplo, o Hospital São Vicente de Jundiaí, eu tenho uma UBS, eu tenho um hospital universitário e tenho um laboratório de exames, por exemplo, a AFIP de Jundiaí.
esses prontuários, eles não conversam entre si. O que tentou se fazer no passado e acabou não tendo muito sucesso em muitas cidades? A integração entre esses prontuários. Porque o que acontece? Quando, por exemplo, um hospital, ele atualiza a base de dados dele, se ela não estiver mais dentro daquele protocolo homologado, você acaba penalizando toda essa engrenagem. Quando a gente fala em interoperabilidade, hoje, essa solução que nós estamos desenvolvendo, a gente fala de um barramento. Então, todos esses prontuários, eles apontam para uma base de dados da Sijum, que é uma base que funciona como esse barramento. Então, todo mundo vai comunicar os seus prontuários para aquela base de dados, e aí você não precisa se preocupar com a integração, evitando os possíveis desenvolvimentos e as personalizações que podem ter que surgir. Então, o médico que está acostumado com o programa A, ele vai continuar usando o programa A, porém, ele tem uma nova aba de interoperabilidade, onde, através da inteligência artificial, a gente já consegue trazer todo o histórico e jornada do cidadão. Eu vou dar um exemplo para vocês. A dona Maria, vamos dizer que ela está sentindo dor na perna, um exemplo, e ela já fez uma série de exames na FIP, que é um laboratório de exames. Todos esses exames, eles vão chegar nessa tela, nesse software, e aí, por ordem de prioridade, de tempo cronológica, e que tem mais a ver com aquela queixa do paciente, a inteligência artificial já ajuda na tomada de decisão do médico. Obviamente que nada vai tomar a decisão no lugar do médico. O médico, ele tem autonomia total, mas a gente vai ajudar. No caso, ela está sentindo dor na perna, ela fez um exame na mão, a gente sabe que às vezes não tem muito a ver. Então, a prioridade em trazer aquele exame vai para o final da fila. Então, com isso, o que a gente pensa? Uma redução em 30% no tempo de consulta, para vocês terem noção. Se a gente já está falando que através da inteligência artificial a gente vai reduzir a absistência, eu vou explicar para vocês como. E 30% de redução no tempo da consulta, hoje uma consulta normal de 12 minutos a gente espera cair para 8. Então a gente já vai ter aí praticamente 1/3 de performance a mais em atender o munícipe. Além da redução da absistência, que eu vou explicar, como que a gente vai fazer para poder reduzir. Então, pensa comigo, a gente tem a jornada do cidadão, a gente sabe a Dona Maria, onde ela mora, através de uma base de dados limpa, a gente sabe todo o histórico de vida ali dela, e a gente sabe também que ela costuma agendar uma consulta e às vezes ela não vai. Então, o que a gente faz? A gente coloca ela, mesmo ela confirmando, então nós estamos fazendo essa integração da jornada do paciente ali com o WhatsApp, então a gente envia uma mensagem, isso ainda está em produção, a mensagem, tá? Essa parceria com a Meta, ela vai confirmar que ela vai até o exame dela, que está confirmado, agendado, e a gente sabe que talvez, pela previsão do tempo, amanhã é um dia que vai chover. E que, historicamente, ela marca, confirma e não vai. O que a gente já consegue fazer? O overbooking. Então, a gente põe a Dona Maria, põe o seu José. Com isso, é melhor ter 2 ali do que nenhum. E, na hora, o próprio pronto atendimento, ele vai ter uma flexibilidade para poder atender esse possível overbook, tá? Porque a pior coisa que tem é você ter o médico, ele está ali e não está tendo atendimento. Isso é um custo absurdo para o município, tá? Então, como que funciona o framework de uma aplicabilidade de inteligência artificial e a limpeza de dados? Uma coisa bem simples. A base de dados é o ponto de partida. Ter uma base limpa com dados atualizados garante que as análises, previsões e decisões automatizadas sejam realmente confiáveis. Automação de processos para mais eficiência, agendamentos, triagens iniciais e até o monitoramento remoto de pacientes, liberando os profissionais da saúde para focar no que realmente importa, o cuidado direto com as pessoas. E antecipação de demandas com base em dados. É possível prever quando e onde haverá mais procura de serviços. Com o aumento de atendimentos em determinadas épocas do ano, isso permite um planejamento mais eficaz de equipes, insumos e recursos. É o que a gente estava ouvindo aqui, quem estava na palestra da Prodesp, que é o Data Driven, né? Através de dados, a gente vai ter a tomada de decisão, sempre pensando na vida do munícipe.
E para finalizar esse nosso case também, que é o nosso aplicativo, né, Jundiaí, a gente fez um jogo de palavras aí, praticamente, que é o Jundiaí, que a gente está implantando toda uma base de dados de inteligência artificial por trás dele. E o que a gente espera através desse aplicativo? Ele funcionar como uma plataforma GovBR. Através desse guarda-chuva, a gente vai integrar todos os serviços para que o munícipe tenha na palma da mão tudo de uma forma muito mais ágil. Hoje, o que já existe, a gente já tem a procura por voz, a gente sabe que não é todo mundo que está integrado com tecnologia, não é verdade? Então, a gente sempre pensa ali na Dona Maria pegou, ela falou, os possíveis serviços que têm a ver com o que ela está dizendo vão aparecer para ela. A gente busca, num futuro muito próximo, a gente brinca, né, de ter o serviço a 2 cliques, a gente espera até ter 0 clique, através dela falar uma palavra, né, como se fosse uma Siri, uma Alexa, ela fala o chamamento e já começa a ouvir e ela já consegue pedir o serviço que ela quer. Hoje, o que já temos integração com o chatbot, então hoje o chatbot está visualizando o site da prefeitura e os serviços que lá estão, então a gente já consegue atualizar. Por quê? Porque a gente sabe que a comunicação, por exemplo, que é uma secretaria à parte da prefeitura, ao invés dela ter que nos informar sobre o que está acontecendo, a própria inteligência artificial já pega, já afere o que está ocorrendo em tempo real no site e já passa para o munícipe que está buscando aquela informação. Canal de ouvidoria inteligente, notificações sobre serviços e política e a comunicação que a gente espera, né, direta com o cidadão. Então, essa integração total entre dados, interoperabilidade e o software é o conceito que a gente espera de Smart City, né? O conceito 4.0, onde o munícipe, o cidadão, ele está vendo que a transformação digital, ele é o que está no centro, ele se sente abraçado por isso. Então, ele vai conseguir ter acesso a 0 cliques, às diversas informações da prefeitura, ele vai se sentir abraçado por esse serviço e ele vai entender que tudo está sendo feito em prol, né, em virtude de que ele tenha uma boa qualidade de vida e consiga desempenhar ali todos os benefícios que a cidade dele pode prover. Esse é um produto que a gente já comercializa para algumas cidades, inclusive a gente tem a equipe da Sejum, que tem toda a parte comercial, que eles tratam de toda a sustentabilidade de vários softwares. Além disso, não só a parte de aplicativo, nós temos a equipe de gel, que a gente faz toda a parte de georreferenciamento, que é um dos cases. Enfim, temos vários produtos hoje que a Sejum, por ser uma empresa mista, a gente consegue vender e gerar faturamento para o município. Tá? O que a gente busca, então, no conceito de Smart City? Uma jornada do cidadão na saúde, redução de faltas na saúde, protocolos de segurança, redução de custos ao município. Por fim, eu fico aqui à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais o trabalho que a gente faz dentro da Sejum, é uma honra. Queria agradecer novamente por esse espaço aqui e dizer que a cidade de Jundiaí está de braços abertos aí para todos os municípios, que a gente possa ajudar, sempre pensando nos munícipes, né, no cidadão, para que a gente possa melhorar o nosso país. Tá joia? Então, contem comigo e muito obrigado.